Olá, amigos, bem-vindos a mais um programa do canal Ufologia São Tomé. Continuando a nossa saga para entender os caminhos de Sumé em São Tomé das Letras. Mais um programa continuando os programas anteriores, em que eu venho contando situações em que a gente pode até concluir que de fato os sumérios estiveram aqui presentes em São Tomé das Letras. E uma das entidades que a gente está sempre trabalhando aqui é o Sumé, né? Afinal, quem que é Sumé? Quem foi Sumé, né? Será que o Sumé ele era referência aos sumérios, né? Que estiveram presentes em São Tomé das Letras? Então, a gente está aqui hoje para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, né? E eu vou falar um pouquinho agora dos caminhos do Peabiru, né? Quando a gente pesquisa um pouquinho lá atrás, né? Os historiadores, então existe assim bastante publicação referente em que os historiadores comentam, né, que o caminho do Peabiru ele começa no sul do Brasil por meio de Santa Catarina, vai descendo Paraná, São Paulo, e ele tem umas ramificações, né, no estado de São Paulo, em que ele vai até São Vicente e que ele depois sobe pelo interior do estado de São Paulo e que aponta para a região da Bolívia, né? Então, existe ainda alguns resquícios desse caminho, um caminho estreito, que foi todo construído, ele foi pavimentado com pedras, né? Então, ainda quando se encontra trechos em que ainda está visível, né, esse caminho, por esses trechos que estão ainda conservados, que os historiadores vão concluindo, fechando algumas traçados, né, de por onde essa estrada corria, né? Mas quando a gente busca outros caminhos, outras pesquisas, a gente observa que esse caminho do Peabiru também ele interliga o Brasil inteiro, praticamente até a Amazônia. Então, a origem desse caminho remota até uns 15 mil anos atrás, né? Exatamente um período em que a gente observa que as inscrições rupestres presentes na cidade de São Tomé das Letras, elas tendem a datação entre 2.500 anos até 15 mil anos. Inclusive, nós estivemos recentemente com o grupo do Encontro Ufológico, né, o grupo da Vigília, até a Pedra do Disco, né, em que a gente busca referências de datação, a gente observa que de fato está dentro desse período, assim como todos os sítios arqueológicos presentes dentro da cidade, né. E por incrível que pareça, dentro da cidade existem algumas estradas, algumas ramificações em que os antigos apontam como caminhos de Sumé, né. Então a gente começa a pesquisar e começa a ver que esses acessos eles estão em algum momento interligados, né? E de fato interligar o norte do país até o sul do país. Então, quando a gente está falando aqui de exploração, né, da colonização do Brasil, das entradas e bandeiras, a gente começa a perceber que muito do que já eles adentraram já estava por aqui, né? Então, assim, já existia acessos de estradas estreitas, né? Porque só cabia o quê? Caminhantes, né? Das tribos indígenas presentes no Brasil na época, e que eles relatam e que eles nesses caminhos eles acessavam cidades de ouro nos Andes, né? Cidades ricas que tinham a ostentação de ouro. Então, na verdade, essa dica, né, sobre esses caminhos foram passados, inclusive, pelos indígenas para os jesuítas, que vieram para explorar na época da colonização do Brasil. E aí eles indagavam, né, sobre os caminhos, sobre cidades que poderiam existir ainda em algum lugar. Então, assim, havia assim, fortemente presente esses caminhos, né? E o Peabiru foi o mais conhecido, mas a gente percebe que o caminho do Peabiru, ele na verdade, ele estava, embora algumas explicações, né, algumas confirmações sejam bastante restritas, mas a gente consegue perceber, né, que como os indígenas diziam que foi Sumé
quem fez esses caminhos, foi o Sumé quem construiu, pois eles diziam isso para os jesuítas, né? E aí o Sumé aparece lá no sul do Brasil, aparece no estado de São Paulo, aparece aqui em Santo Tomé das Letras, em Minas, e aí ele sobe para os Andes, e lá nos Andes ele vira Cocha, né? Vira Cocha lá na Bolívia, toda aquela região andina que vai até o Peru, que sobe um pouco mais. Essa entidade que ser descrita é a mesma entidade, na realidade ele esteve presente no país inteiro, né, trabalhando ali e ramificando as comunicações entre as tribos indígenas, e a gente percebe que, de alguma forma, né, os caminhos do Sumé são muito mais contundentes, né, muito mais fortes do que de fato a história conta, né? Então, a gente está aqui levantando esses caminhos, essas hipóteses, até chegar aqui em Santo Tomé das Letras, trazer um significado para essa entidade que foi responsável pela fundação da cidade de Santo Tomé das Letras. Ele estava envolvido, porque é uma entidade que, no final das contas, vira Santo Tomé das Letras como um santo católico, mas a gente observa que nas nossas origens, né, de toda essa região aqui, a presença dos sumérios, ela era forte, né? Então, assim, pelo menos para a gente estar assim, percebendo que muito mais do que está sendo contado como a história do Brasil, existe também a história dos sumérios, né? Os sumérios, eles eram exímios navegantes e eles tinham uma referência também, quando a gente fala assim, em termos de ufologia, né, dos Anunnakis. Os Anunnakis, como vieram de outros planetas, vieram para por motivo de estar explorando o ouro, a prata, os minérios presentes aqui no planeta, eles também, de uma certa forma, traduziram cultura e tecnologia avançada para os sumérios, tanto que eles puderam se deslocar, né, numa época que existia muito temor de cruzar os oceanos, né, existia também, inclusive, bastante lendas de monstros marinhos e tudo mais, e no entanto a gente observa que de 15 mil anos atrás os sumérios, na verdade, eles contemplaram visita no planeta todo, né? Então a gente começa a perceber, se a civilização humana de 15 mil, 10 mil anos atrás não tinha, segundo a ciência fala sobre isso, que eles não tinham condições de estar saindo muito dos lugares, né, das civilizações onde eles estavam vivendo. Então, como que eles se deslocaram dessa forma, né? E como se fosse um passe de mágica, desapareceu esse trecho da história e não há assim nada que fale sobre esse espaço de tempo. Imagina, vamos dizer que a civilização, como a gente conhece, né, que está lá nos livros de história, ela tem 3 mil anos, vai 1.000 e poucos anos antes de Cristo, depois aí foi tomando conta até chegar ao que é hoje a civilização humana. Mas a gente observa que muito antes disso já existia um trânsito, né, dessas civilizações bastante avançadas para a época, inclusive para hoje, né? E elas estavam aí circulando, né, apontando, trazendo aspectos evolutivos importantes. E o que mais acho intrigante é que essa figura do Sumé, ele era um ser assim extraordinário, porque ele tinha poderes, né? Inclusive os indígenas diziam que ele flutuava, que ele voava. Então, nesse ponto que eu queria até comentar, se a gente imaginar que um ser que vem de outro planeta para cá, dentro de uma atmosfera mais densa, e no entanto eles vêm de uma configuração mais leve, chega aqui no nosso planeta, ele consegue facilmente levitar, ele consegue, por exemplo, deslocar blocos de pedra, levando para determinados lugares. Então aquela parte que ficou assim meio que perdida, como ela, perdida na nossa história, em que não se sabe dizer como que os humanos antigos conseguiram construir pirâmides, aqueles blocos antigos, blocos de pedra, às vezes pesando mais de quantas toneladas, toneladas, isso tanto lá nos Andes quanto no Egito antigo.
Então, essas construções, a gente começa a perceber, né, que existe algum elo, né, entre os sumérios antigos e os tais Anunnakis, que eram os deuses que vieram do céu. Será que eu estou errada? Será que eu estou apontando algo que seria assim impossível? Se a gente pensar, né, que quando um astronauta sai daqui do nosso planeta, está lá em outras configurações celestes, a força da gravidade faz com que eles levitem, né? A gente pode entender também que um astronauta que está aqui visitando o nosso planeta, facilmente ele consegue também atingir propriedades físicas que não propriamente as nossas, né? Porque ele vem de uma configuração diferenciada, tá bom? Bom, esse é um aspecto que eu gostaria de falar hoje, né? Trazer esse olhar ainda um pouco mais. E assim, eu quero aos poucos trazendo essa forma de refletir, né, sobre a presença dessas entidades, né, que aqui a gente chega aqui em Santo Tomé, ela se apresenta como Sumé. Então fica sempre aquela pergunta ao final, quem foi Sumé, né? Será que ele era um Anunnaki? Será que ele era um dos deuses que vieram do céu? Então, eu me despeço aqui com mais essa dúvida e eu volto, tá bom? Na próxima semana para a gente conversar mais um pouquinho sobre esse assunto, tá bom? Um abraço e fiquem com Deus.